diferença. O companheiro Eduardo sempre jogou um papel importante aqui. Nós reconhecemos o seu esforço. É um companheiro que sempre, quando nós precisamos, está presente. Passo a palavra agora ao companheiro membro da Diretora Nacional, da Direção Nacional da Corrente do Trabalho, o companheiro Marcos Socol. Boa tarde, companheiros e companheiras. Queria me congratular em primeiro lugar que os 4 diretores tiveram a coragem de comemorar o aniversário do PT. Eu brincava que esse vai ser, nos últimos 10 anos, o primeiro ano que não haverá uma grande comemoração nacional do aniversário do nosso partido. É um paradoxo. Espero que esse não seja o último, mas o primeiro. Mas acho que se multiplique para comemorar o aniversário, que ainda é tempo, esse mês de fevereiro, porque não em março. O partido foi fundado, né, dizendo o seguinte: o PT nasce da decisão dos explorados de lutar contra o sistema econômico e político que não pode resolver os seus problemas, pois só existe para beneficiar uma minoria de privilegiados, diz o manifesto de fundação do PT. Eu também não terei essa página entre outras. Eu queria chamar os companheiros a uma reflexão, né? O sistema da minoria privilegiada está aí, a exploração continua. Naturalmente, a situação não é a mesma. Houve avanços. Esses avanços têm a cara do PT. Inclusive, antes do governo, ia chegar no governo federal e mesmo depois. A reflexão é como entender esse inédito ataque representado pela ação penal 470. Eu acho que um aspecto é que aqueles que vinham nos engolindo até um certo ponto, que vinham tolerando conquistas dos trabalhadores, campos da cidade, vinham impondo pouco a pouco, cansados de perder as eleições, talvez, incentivados pela volta dos golpes de Estado no Paraguai, em Honduras, além de outras tentativas fracassadas, todas com apoio do imperialismo norte-americano, possivelmente levando isso em conta ainda, e finalmente espremidos, eles mesmos, pela contração das margens de lucro no contexto da crise econômica capitalista que nós estamos vivendo, resolveram, não sei se partir para a ignorância, isolado, mas ouvindo você falar, né, depois de ter visto as provas, realmente partir para a ignorância. Não é uma sutil traquinagem jurídica. Aqui deve ter vários advogados que podem nos explicar, né, como os tribunais são funcionais para as classes dominantes em geral, mas dentro de certas regras, né, naquilo que, dentro da democracia, se acostumou a respeitar. A prova, por exemplo, precisa ter uma prova. Provas, às vezes, são fabricadas. Muitas vezes, provas fabricadas são depois desmontadas. Nesse caso, se prescindiu de provas. Então nós estamos indo muito longe. Nós estamos indo muito longe, quero crer, que apesar de que os principais motivos que levaram à fundação do PT, tal como o manifesto expressa, continuam colocados, penso eu, o principal está por ser feito, o muito pouco que foi conquistado até aqui é uma pedra no sapato e resolveram revertê-la. Revertê-la começou por a qual o PT. A quando o PT, como na minha opinião está, claro, a prova é o 33º aniversário do PT. É quase patético falar isso aqui, mas na luta de classe o realismo deve ser, né, uma bússola. Nós não podemos perder o senso da realidade. Quando eu era muito jovem, eu não vou contar aqui, como já contou seu passado, não vou fazer isso. Quando eu era muito jovem, eu confundia a minha consciência com a consciência do povo. Eu aprendi a ser realista. Então sejamos realistas. Esse partido está sendo atacado e não está se defendendo. Por que a direção não defende o seu próprio partido? Eu não consigo compreender isso. O Supremo Tribunal Federal quer decidir o pré-sal, ele quer decidir o mandato dos deputados, né? Praticamente o Genuíno é um transgressor da vontade do Supremo por ele descer o mandato
Nós chegamos a um ponto em que o presidente do Congresso ofereceu asilo a um deputado. Agora entendendo? O país é grave isso. Não é um deputado traquinas extremista que cometeu uma insanidade, mas que deve ser protegido. Não! É o antigo presidente do partido do governo, que se vê ameaçado no mandato. É uma judicialização que está em curso contra a democracia. É um processo de esvaziar de qualquer modo o jogo ali que você não pode ganhar. Você não pode ganhar a eleição para o presidente, você não pode ganhar a eleição para o Congresso. Você tranca as mãos do presidente, esvazia de poder no Congresso e manda através do judiciário. Nós estamos no limiar dessa era. Se é que ela já não começou, nós estamos no limiar dessa era. Tiveram razão os governos do Equador, da Venezuela e outros que compraram essa briga logo de cara. Que não buscaram um compromisso impossível com instituições podres, construídas por oligarquias, servas do capital internacional, e que fizeram, com limites que a gente pode até discutir, mas fizeram uma revisão em profundidade das instituições até. Que no Brasil não foi feito, companheiros. E se alguém achou que ia governar 10 anos e enganar os homens, bom é ele, os homens não se enganam. E na primeira oportunidade estão pagando, cobrando o preço que eu não estou disposto a pagar. Vejo com satisfação que nem o Genuíno, nem o prisionado que fica sendo Paulo por isso, estão dispostos a pagar. Porque nesse momento a consciência individual pesa. Nesse momento o homem é o homem. Ou ele perdeu a coluna vertebral e se deixou, ou se deixou seduzir por páginas viradas. Da minha parte, como eu queria só lembrar que fiquei constrangido na Anhembi. Não sei se tinha mais gente aqui. Não apenas porque faltava gente no plenário, no palanque, os ex-presidentes, não apenas por isso, mas principalmente porque a militância foi destratada. Tive a impressão que teve aquele monte de partido lá em cima, que a bruta colisão, a militância já podia ficar pelotando ou ir para casa mesmo. E depois, como lembrou a Juliana, hora que a coisa apertar, porque ela vai apertar, vão vir pedir, pelo amor de Deus, para a militância sair para a rua. A militância não tem faltado, companheiros, mas ela não está condenada a ter que responder ao desprezo desse homem. Ela não pode ser condenada a isso. A direção do partido vai se reunir novamente no mês que vem. Vamos ver se amadureceu de agosto a novembro para março uma disposição de enfrentar um ataque que é, na minha opinião, incontornável. Contornável até porque, como foi lembrado aqui, no caso da USP, a procuradora lá também está dispensando provas. Culpa coletiva. Não tem como individualizar as responsabilidades entre os jovens. Não, mas eles são coletivamente omissos. Logo os responsáveis, logo cadeia neles. Domínio do fato. Se o PT não se defende, minha gente, quem nesse país está em condições de se defender? Qual dirigente sindical se sente seguro no enfrentamento? Qual trabalhador sem ideia se sente algum respaldo? Então a responsabilidade que eu acho que nós todos temos de prosseguir no caminho que está aberto. A direção do partido diz que vai defender, vai fazer uma campanha para a regulação da mídia. Diz que vai fazer uma campanha também pela reforma política. São as duas tarefas que ela propôs para o partido esse ano. Eu não quero nem entrar numa discussão que precisaria fazer sobre a dimensão da reforma política, ou qual é a melhor forma de defender, e conseguir regulamentar uma mídia. Eu me perguntaria antes, deixa eu perguntar para vocês, quem vai fazer a reforma política? Quem vai regulamentar a mídia? O Congresso do Sarney, agora do Renan Calheiros, na Câmara do Carlos Henrique Alves. Então, resta-nos um debate a fazer sobre os caminhos que teremos que trilhar para ter instituições democráticas dignas do povo. E não o contrário, fazer o povo se conformar à indignidade de instituições como as que a gente ainda hoje tem nesse país. É um caminho longo, complexo. A constituir de modo democrático de refazê-lo não é fácil, não é para segunda-feira, mas estou certo que quanto antes começar, menos percalços, menos situações como as que nós estamos vivendo hoje, vamos ter que enfrentar. Não sei se a discussão do PEC, esse ano vai ter eleição do PT. Então aqui a maior parte deve saber. Não sei se a discussão que vai ter interna no partido vai dar conta disso. Mas minha opinião, era simplesmente a única questão que ela tinha que dar conta.
a maior unidade do partido para defender o que está sob ataque, enganam-se que acham que podem virar a página, inclusive acho que estão enganados no aspecto. Viraram-se, ela não vai virar. E com duas últimas coisas. Como corrente e como membro do diálogo petista, há 3 meses nós nos engajamos em algo que a gente considera da maior importância. Promover e apoiar todo aquele ato, iniciativa de debate, melhor ainda de ato público, melhor ainda se sair na rua. É difícil sair na rua, tem muita gente com medo de apanhar se sair na rua. Informo para vocês, leiam o Jornal do Trabalho, que na Bahia os companheiros tiveram a iniciativa e na mudança do Garcia, em pleno carnaval, saíram na rua com cartaz, se cagando que iam apanhar, porque a direção toda dizia, vai ter que tirar vocês da cadeia. Tem uma testemunha da Bahia aqui, foi o contrário, foram aplaudidos, não vou dizer que o povo se levantou, seria um exagero, mas foram cumprimentados ao longo do trajeto. Então, companheiros, não é tanto quanto parece. Eu, às vezes, acho que tem mais gente que acredita na Globo dentro do PT do que no povo brasileiro, que acredita na Globo. Eu acho que é uma espécie de inversão das coisas. A coragem, eu já aprendi cedo isso também, não resolve a luta política. Mas sem coragem, bem medida sobre o que está se fazendo, sem coragem não vai se fazer nunca diferença coisa nenhuma. E eu termino convidando a todos os companheiros, para muito além do diálogo petista, que todo o partido se envolva, para a gente ir para os sindicatos, ir para as associações de classe, para as faculdades, para levar a discussão, levar os argumentos. Não sei se vocês tiveram oportunidade. Eu, por circunstâncias pessoais, seja familiares, seja do azar, verifiquei que quando você dá os argumentos, a força do Supremo Tribunal Federal, a grande unanimidade, que no Brasil se sabe que a unanimidade é boa, desmonta com uma facilidade impressionante pela fragilidade. Como eles partilham pela ignorância. Nós temos que ter um mínimo de responsabilidade. Eu acho que esse ato é uma demonstração de sensatez e responsabilidade dos companheiros aqui da Zona Norte. Vocês estão de parabéns, muito obrigado.